E aí, como é que tá por aí? Aqui é a Silvana e hoje eu vim contar um crime real pra vocês. E eu vim contar o crime do poço. Que aconteceu em 1948. Mas tem outro crime do poço que aconteceu em Indaiatuba em 1907 também. Então não confundam, eu nem pesquisei esse de 1907, nem sei do que se trata. Hoje eu vou contar só o que aconteceu em 1948, ali nas proximidades do edifício Joelma, antes mesmo desse existir. E esse crime aconteceu na rua Santo Antônio, número 104, quase na divisa com a Avenida 9 de Julho, que é onde fica o edifício Joelma. Hoje não mais edifício Joelma. Lembrando que no último vídeo da segunda-feira passada eu postei o vídeo do edifício Joelma. Então, se você quiser conhecer esse caso, assista o vídeo que ele tá bem completinho. Eu falei sobre o filme que fizeram do acidente, eu contei também como tudo aconteceu e algumas curiosidades extras, 13 almas, e pode ser que você não saiba alguma coisa que eu coloquei lá, então vale a pena conferir, tá bom? Tá bem caprichadinho. O químico e professor Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, matou a mãe e as duas irmãs nessa casa que eles moravam. A mãe era Benedita Ferreira de Camargo, de 56 anos. As irmãs eram Maria Antonieta, de 23 anos, e a Cordélia, de apenas 19 anos de idade. O crime aconteceu no dia 4 de novembro de 1948, só que aí vai ter uma coisa que vocês não vão entender muito bem, porque o crime resultou em 5 mortos. Calma. A gente vai chegar lá. Mas, se ele matou a mãe e as duas irmãs, tem mais duas outras vítimas nesse caso, não é? É sim. Então, aconteceu no dia 4 de novembro de 48 e no dia 5 de novembro, no outro dia, o Paulo informou para os amigos que ele ia para o Paraná. Lá no Paraná, ele enviou um fax dizendo que a mãe e as irmãs haviam morrido em um acidente de carro, que foi próximo a Curitiba, meu país, amo. Mas ele enviou esse fax dizendo que tinha acontecido um acidente de carro e que elas haviam falecido, coisa que não fez muito sentido e deixou muita suspeita nesse caso. Aí os vizinhos e amigos começaram a desconfiar e achar isso muito estranho, porque elas não tinham dito nada de viagem, que iam sair, ninguém sabia de nada, o que não condizia com a história do Paulo. Por que ele veio com essa história que no outro dia eles foram para o Paraná e perto de Curitiba teve um acidente e ninguém sabia desse acidente, sendo que viajaram 4 pessoas? Alguém ia comentar sobre isso fora da família, sabe? Não fez sentido. Então, por denúncias, a polícia foi investigar. Eles bateram lá na casa do Paulo e descobriram que o Paulo havia cavado um poço no final, que tinha ficado pronto no final de outubro. E a desculpa para esse poço que ele deu aos policiais é que a água encanada não ia ser boa o suficiente para a fábrica de adubos que ele ia começar. Ele precisava de uma água mais pura, ou seja, a água de um poço. Gente, esse cara podia ser um químico e professor extraordinário, mas ele era burro, ele era muito burro, né? Nunca esteja do lado do bandido, mas ele nem dificultou a situação. Faz viagem que não condiz, dá desculpa esfarrapada, fala que vai começar uma fábrica de adubo. Adubo é cocô de vaca, meu filho. E ele era assistente na faculdade que ele trabalhava, do professor Hoffman. Só que ele fez umas perguntas ao professor Hoffman. Qual seria
um reagente químico que faria um cadáver se dissolver mais rápido, se decompor mais rápido. Ele pediu aí essa informação para o professor e ele estranhou. Claro que como a polícia estava investigando, essa informação também chegou na polícia, que como eu disse, ele pode ser inteligente, mas para ser bandido ele é burro. No dia 23/11, a polícia então revistou a casa, levou bombeiros para escavar o poço, porque a única evidência que tinha ali, a única coisa estranha e diferente era aquele poço, né, gente? Então os bombeiros escavaram e encontraram os 3 corpos ali dentro, e eles estavam com as mãos amarradas, cobertos por pano preto e de ponta cabeça. O cara é tão frio que ele provavelmente só jogou as mulheres lá dentro de ponta cabeça depois de ter feito o boneco de voodoo mais sinistro, amarrando elas e cobrindo com um pano preto. Gente, o nível que chegamos. Então o Paulo avisou que iria ao banheiro. Como é na casa dele, né? Ele conhece a casa dele e a polícia já estava desconfiada dele. Tinham policiais nas portas para que ele não fugisse. Então tudo bem ele ir ao banheiro na casa dele. Só que nesse tempo ele pegou o revólver que ele havia matado a mãe e as irmãs e ele se suicidou. A perícia descobriu que o crime aconteceu em 2 etapas, uma entre as 9 e as 10 da manhã, onde ele deu 2 tiros nas costas da mãe, a Benedita, que usava roupas de ficar em casa, roupas informais, e na irmã Maria Antonieta. Ele deu 1 tiro na nuca e 2 nas costas dela também. Ele arrastou os corpos para o quintal, ao lado de fora da casa, e era lá que ficava o poço, e deixou lá. A segunda parte foi ao meio-dia, quando a Cordélia voltava para casa para almoçar. Ela trabalhava ditalografando para a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, USP. Então ela vestia roupas formais e ela também levou 1 tiro na nuca e 2 nas costas. E esses corpos foram levados para fora da casa e aí feito toda essa questão que ele amarrou, colocou os panos e jogou no poço. Porém não tinha vestígios de tiros dentro da casa, porque a perícia também reparou que os tiros atravessaram, só que dentro da casa não tinha vestígio de bala, enfim, marcas nas paredes. Então isso é meio que uma incógnita nesse crime de onde que ele atirou nessas mulheres. Será que foi no quintal? Mas como que ninguém escutou? Então essa vai ser uma brecha que vai ficar sem ser respondida aqui nesse vídeo, tá bom? E lembra que ele perguntou pro professor dele, o Hoffman, que ele era assistente, sobre componentes que ajudavam na decomposição? Os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição. Agora vamos às motivações do crime. Existem 2 motivações para esse crime. Eu pressuponho que uma dessas 2 seja a real motivação. Lembrando que o verdadeiro motivo que levou ele a fazer isso nunca foi descoberto. São especulações. A primeira é a Isaltina dos Amaros. Ela era uma ex-balconista e no momento do crime ela era assistente de enfermagem, tinha 23 anos e era super julgada na época por não ser mais virgem. Dizem que ele era apaixonado por ela. Agora não sei se era porque a família não iria aceitar esse relacionamento, porque a moça era muito julgada. Às vezes essa menina não tem nem nada a ver com o crime, foi outra vítima, estilo de Jeffrey Dahmer, que ele seduziu, porque na mesma noite, assim, o crime aconteceu de dia, na mesma noite ele dormiu com essa moça na casa, supostamente. E ele falava que tudo na casa lembrava elas, as irmãs e a mãe. Mas é o que eu tô dizendo, às vezes o Paulo, ele pode ter seduzido
a Isaltina, nesse mesmo dia também levado para casa dele. Provavelmente ela era uma mulher livre, à frente do tempo dela. Não tô falando que defendendo ela, mas a questão é que nada foi comprovado que ela tinha relação com esse crime. Então não tem como a gente pré-julgar ela. O segundo motivo é que as mulheres da família dele tinham enfermidades e ele não ia conseguir dar o suporte, pagar o tratamento das garotas, né? A mãe teria câncer na perna, a Maria Antonieta tinha epilepsia e era paralítica, e a Cordélia era esquizofrênica. Até agora somamos o quê? 4 corpos, certo? Só que para retirar os corpos do buraco, um bombeiro manuseou esses corpos sem luva e morreu de infecção cadavérica, porque como os corpos já estavam no estado avançado de decomposição, estava ali lotado de bactérias e... Ai, gente, agente orgânico, né? Morreu, não presta. Então, esse bombeiro, ele manuseou sem proteção e acabou falecendo. Aí somam os 5 corpos que eu havia dito no início. Que bom que hoje temos leis, né? Leis, regras para as pessoas que trabalham com isso. E todo cuidado é pouco. Eu só queria informar que esse caso não aconteceu onde foi construído o edifício Joelma. A mídia tenta vender essa ideia para transformar em algo mais misterioso, amaldiçoado, mas é só uma coincidência que esse crime tenha acontecido a uma esquina um do outro. Então, não se confundam, não aconteceu no terreno do edifício Joelma. Essa casa foi demolida nos anos 50 junto com outras casas daquela quadra e foi feito um grande estacionamento naquele local. E hoje em dia é um terminal de ônibus. Eu vou até mostrar para vocês no Google Maps. Aí aqui tem tipo uma passarela que passa por cima, acho que deve ter uma escada rolante ali dentro. Aí você anda um pouquinho aqui na passarela, você olha para a direita, lá embaixo você vê um terminal de ônibus. Em frente à passarela, à esquerda, temos o edifício Joelma. Lembra que eu falei que ficava a mais ou menos 1 quadra de distância? Então, é um de frente para o outro, praticamente. São vizinhos esses casos. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. É o primeiro caso de crime real que eu trago aqui para vocês. E é uma honra tá fazendo meus vídeos voltados mais para o mistério, terror, assombração. Isso aqui não é um canal de true crime. Nananina, não. Eu quero falar mais sobre mistérios, especulações, assombrações. Como nesse caso tem o true crime, mas tem toda uma mística em volta disso. Claro que ligam diretamente ao edifício Joelma, mas até para isso eu fiz esse vídeo para quebrar toda essa crença e trazer a verdade para vocês sobre esse mistério, esse assunto que também é muito interessante, quem não gosta de saber dessas coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, continue acompanhando o canal, que eu pretendo trazer mais assuntos assim. Pode deixar no comentário sugestão de vídeo, que eu vou adorar. Eu tô fazendo uma listinha do que eu pretendo falar aqui no canal. E até a próxima! Este canal não tem compromisso com a verdade. Todos os assuntos tratados aqui muitas vezes incluem lendas, mitos, conspirações, uma pitada de verdade e outra de horror. O objetivo é encontrar outras pessoas curiosas e inteligentes ou bastante que tenham interesse nesses temas para discutir, trocar teorias e histórias que talvez possam ser reais. Espero que gostem, feito sempre com carinho e amor. Até a próxima! Alô, posso falar com a Silvana? Apenas
Busquem conhecimento. Ai,